Oiê, vamos fazer uma bolsa hoje? E eu já trouxe aqui a parte da frente da minha bolsa pronta, né? O meu espelho da frente. E junto com vocês, eu vou fazer a parte de trás. E para quem tiver interesse, esse é um projeto pago e o link para a compra está aqui na descrição. E para fazer essa parte, eu usei o Duna Marfim como sintético, a parte da frente. De forro, eu estou usando o Tricoline e o estruturador é uma manta pack de 10 milímetros. E eu vou começar riscando uma telacê, eu vou usar essa régua aqui, ó. E eu vou alinhar o ângulo de 45 graus da minha régua com as laterais do meu espelho e fazer um risco. Então, alinha bem certinho ali e passa o risco. E para fazer esse risco, eu estou usando um marcador para couro, tá? Você encontra aí pela internet com esse nome. Vou virar a régua do outro lado do meu espelho, realinhar as marcações de 45 graus com as extremidades e passar uma linha. A minha linha ficou um pouco apagadinha aqui, eu vou reforçar. Se precisar, é só reforçar que depois a gente apaga. Vai ficar assim, ó. Agora, se você não tem a régua, eu vou passar para vocês as medidas. A partir do meio, na parte de cima, são 5 centímetros para cada lado. Então, faz ali a marcação de 5 centímetros, tanto na direita quanto na esquerda. E na parte de baixo, a partir do meio para as laterais, a medida é 9 centímetros para cada lado, tá? Ó, vê bem como que eu tô fazendo aí, que eu acho que é mais fácil para vocês entenderem. Olha só, 9 centímetros e esse é o risco, as medidas, né, para fazer o risco. E agora nós vamos fazer linhas de 3 em 3 centímetros. E a marcação principal do matelacê já está feita. Agora eu vou fazer linhas na vertical para formar o desenho que a gente quer. Eu sempre começo do meio, mas não tem ordem exata não nessa parte, tá? Então, só riscar as linhas em todos os encontros de xizinhos que aparece aí. Prontinho, nossas linhas verticais já estão prontas. Agora é bom. Agora nós vamos partir para as linhas horizontais, tá? Também nos cruzamentos dos xizinhos. E o risco do matelacê vai estar pronto depois disso. Agora eu vou fazer marcações no verso para alinhar o meu estruturador, que como eu gosto de simetria, né, eu tento deixar tudo sempre o mais reto possível, eu gosto de fazer essa marcação para eu saber certinho o posicionamento do meu estruturador. Então, eu vou fazer com a régua marcações de 1 centímetro nos 4 lados do meu espelho, do jeito que tá aparecendo aí para vocês. E agora eu vou pegar o molde do estruturador e vou repassar para o espelho as curvas. Ó, alinho bem a linha com linha ali e faço a marcação da curva. E agora eu vou pegar a cola de contato, que eu gosto de pôr nesse potinho de adoçante aí, com um paninho em cima, que ela fica tipo um bastãozinho. É bem mais prático de usar. E vou passar no meu espelho apenas na
beiradinha para o lado de dentro dessa marcação que eu fiz. Porque aí não tem necessidade de eu passar cola no espelho todo, se eu vou passar várias costuras depois, que vai impedir a minha espuma de ficar dançando aí dentro. E na espuma eu também vou passar só na beiradinha, só aonde a cola de contato realmente vai fazer contato uma com a outra. E depois de passar a cola, essa cola de contato, como todas as outras, ela tem que aguardar um tempinho, uns minutinhos, que é para o solvente evaporar, senão um lado não gruda no outro. Então, eu vou esperar o solvente evaporar e volto a fazer a união das partes. Agora que o solvente já evaporou, eu vou unir as duas partes, tomando cuidado para o meu estruturador ficar dentro da marcação que eu fiz no meu espelho. Vai ficar assim, ó. Se precisar ajustar, ainda dá tempo, deixa bem esticadinho. E eu vou lá para a máquina mostrar para vocês como que eu faço as costuras. Algumas informações antes de começar a costura. O pezinho que eu vou usar aqui é esse aqui, de Teflon. Ele tem as mesmas medidas do pezinho normal da máquina, só que ele é de Teflon para facilitar a costura de plástico e sintético. Eu tentei mostrar o número, mas não apareceu, eu deixo aqui na descrição para vocês. E as costuras do Matelacê, sempre do meio para as extremidades. E eu sempre começo pelas linhas cruzadas, do mesmo jeito que eu comecei o risco. E o ponto é o 4, o ponto da máquina é o número 4, agulha 19 e linha de poliamida, tanto em cima quanto na bobina. Então, vamos lá. Vou começar pela linha central aqui, ó. Sempre retrocesso no começo e retrocesso no final. E vou costurar todas as linhas cruzadas primeiro. E vai ficar assim, ó, os quadradinhos costurados. Agora eu vou fazer as linhas na vertical. E eu sempre começo do mesmo jeito que eu faço o risco, do meio para as pontas. Não sei por quê, mania minha, mas para garantir que vai ficar tudo alinhadinho, eu gosto sempre de começar pelo meio e depois ir para as laterais. E agora as últimas linhas, que são as horizontais. Também partindo do meio para as extremidades. Tudo isso para garantir que não vai se mexer, não vai ficar embolado. Faz assim, tá? Confia em mim que vai dar certo.
E depois de pronto, vai ficar assim, ó. E agora eu vou para a parte mais temida, o vivo. Vou começar ali, ó, por esse acabamento. Vou pegar uma tirinha do sintético, fazer uma marcação para centralizar a tirinha com o espelho. Vou passar uma costurinha de segurança e em seguida vou vir passando o meu vivo. E o vivo que eu vou usar é o de plástico, mas se você quiser usar o do próprio material, fica à vontade. E para fazer a costura do vivo, eu uso esse pezinho aqui, ó. Também de teflon, é um pezinho de zíper com o furinho no meio. E novamente o número não apareceu, mas vou deixar aqui na descrição. Então, vou fazer essa troca aqui bem rapidinho e vamos partir para a costura. Mas antes, eu quero mostrar essa ferramenta aqui que eu uso, que é um alicate de marcação de molde, mas eu uso para cortar o vivo nas partes arredondadas. Depois de pronto, vai ficar assim, ó, bem bonitinho. Vou tirar essa sobra aqui do acabamento que ficou e vou fazer a aplicação de uma coisa que eu devia ter aplicado primeiro, que é o forro aqui na parte de trás. Então, vou pegar aqui o meu forro, vou alinhar bem certinho para a estampa de dentro também ficar centralizada. Centralizada não, né? Não ficar torta. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha. Por que que o ideal era ter passado antes? Para gente fazer menos costura no vivo. Claro, quando você está usando o vivo plástico, porque ele vai acabar destacando, sabe? Se você fizer muita costura em cima uma da outra. E vou refilar aqui a sobra de forro e vamos ter os dois espelhos da nossa bolsa pronto. Agora que eu já tenho os dois espelhos da minha bolsa, eu vou partir para o canal do zíper. E para isso, eu vou usar o corte do sintético, o corte do forro, que sim é maior mesmo para ter sobras, e o corte do zíper, que também é maior pelo mesmo motivo. E eu vou posicionar a frente do sintético com a frente do zíper, passar uma costurinha de segurança, vir com a frente do meu forro de frente com o sintético e passar uma costura com o pezinho de zíper rente à cremalheira. Depois vou desvirar e vou rebater. A parte de costura do zíper, a minha câmera não gravou, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para rebater. Eu uso esse pezinho aqui, ó, que é o pezinho de teflon, e eu faço a costura rente à margem do meu sintético. É mais fácil vocês verem do que eu explicar para vocês. Então, alinho ali bem, puxo bem o forro pro outro lado, alinho ali, ó, com a beiradinha do sintético e faço a costura. E aproveito e já faço uma costura na volta toda para fixar o forro no sintético e ficar mais fácil para concluir o restante da nossa bolsa. Ah, e para quem tiver dúvida,
Eu usei para fazer a costura de dentro o pezinho de zíper normal. Eu vou deixar aqui na descrição qual foi que eu usei, tá? O númerozinho dele para quem tiver interesse. Depois de pronto vai ficar assim. Agora eu vou refilar tudo que tá sobrando. Mas se você sempre deixa um pedacinho do zíper para antes de posicionar o cursor, pode deixar o zíper sobrando. Eu não faço assim, eu passo com ele rente, então eu vou refilar tudo. E agora, olha só, vai ficar bonitinho. Eu vou posicionar aqui uma alcinha de mão, então é ela que nós vamos fazer agora. Então, vamos fazer a alça de mão. Vou começar aqui pegando a minha tira de sintético, que ela tem 4 vezes o tamanho da alcinha que eu quero. No caso aqui, a minha vai ter 2 centímetros. A primeira marcação que eu vou fazer é a marcação do meio, tá? E essa alcinha eu vou fazer com acabamento chanfrado. Então, todas as medidas que eu vou fazer agora vai ser baseado na largura final da minha tira. Então, aqui, eu vou descer 2 centímetros. Se você for fazer uma alça de 3 centímetros de largura, você tem que descer 3 centímetros, tá? E assim sucessivamente. Do meio para a extremidade, aqui, ó, eu vou fazer uma marcação de 2 centímetros para cada lado. Então, marca de um lado, vem e marca do outro. Vai ficar assim, ó. E agora eu vou fazer essa marcação na diagonal, mas não é necessário, tá? É só para ficar mais fácil para vocês entenderem na hora que eu for fazer as dobras. Então, vou marcar aqui, ó, vai ficar tipo um telhadinho de casa, ó. E agora eu vou repetir essa marcação do outro lado. Agora que eu já fiz essas marcações, eu vou cortar esses quadradinhos que estão nos cantos de fora do nosso desenho, como tá aparecendo aí para vocês. Vou fazer esse corte dos 4 lados da minha tira. Agora, vamos para a parte legal. Vou proteger aqui a minha mesa, porque eu vou usar cola de contato e vou passar cola de contato em toda a extensão dessa tira. Sim, nos retângulozinhos que ficaram nas pontas também. Inclusive, é bem importante ter cola em todas as partes. Tô enrolando aqui para ver se a minha cola passa de uma vez. Né? Tá difícil. O importante é sempre deixar, para facilitar, né? Sempre deixar esse tubinho cheio. Mas eu esqueci de encher, então vamos lutar um pouquinho com a cola. Mas vai dar tudo certo. Passa na extensão toda. Vou passar aqui, aguardar o solvente evaporar e já volto. Agora que o solvente já evaporou, eu vou começar dobrando aqui, ó, encontrando as quininhas, usando aquela linha que eu fiz na diagonal como referência, tá? Alinhando ali, ó, bem centralizado. É mais fácil vocês verem do que eu explicar, não é mesmo? Então, nós vamos formar esse triângulozinho aí da ponta. Se você tiver o martelinho, já vai martelando para assentar
bem direitinho. E vou repetir o mesmo processo do outro lado. E no restante, o processo é o de sempre de quando a gente faz alça. Pega a pontinha e liga até a marcação do meio que a gente fez dos dois lados da nossa tira. E depois de pronta, ela vai ficar assim, ó. E agora eu vou passar a cola de contato dentro dessa tira de novo, aguardar o solvente evaporar e vir fazendo a colagem. Eu gosto de passar cola de contato para ter mais precisão na hora da costura, mas se você não quiser, você pode pular essa etapa, dobrar e ir para a máquina passar a costura. E depois que o solvente evaporou, eu vou vir fazendo a última dobradura. E sempre tomando cuidado para as pontinhas ficarem o mais alinhado possível para ficar um acabamento melhor. Ah, e lá no final vocês vão ver que a medida da alcinha tá diferente, porque como essa bolsa eu tô fazendo para mim, eu preferi fazer com uma alcinha mais longa. Vocês vão entender lá no final. Então eu vou vir aqui, ó, colando. Se você tiver um martelinho, vai batendo com o martelo para ele ficar bem assentadinho e evitar ficar bolinha de ar. Agora é só ir para a máquina e passar uma costurinha na beiradinha e ela vai ficar assim, ó, bem na beiradinha e vai dar esse acabamento super bonitinho para nossa peça. Então, agora eu vou lá para a máquina e passar a costura na beiradinha. Para fazer essa costura bem na borda da minha tira, eu vou usar esse pezinho aqui. É um pezinho, é, pezinho de 1/4, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o número dele também. Porém, eu não achei ele de teflon, então eu vou passar aqui um algodãozinho com o óleo da máquina em toda a minha tira dos dois lados para deslizar melhor na máquina, tá? E para fazer a troca aqui, ó, eu tenho esse parafuso, haste de troca rápida, que facilita bastante. Então, vou colocar aqui e a costura eu não vou começar da pontinha, eu vou começar mais, um pouquinho mais para cima ali, ó, que é para fazer um acabamento bonitinho no final. E eu sempre começo da parte aberta da tirinha, tá? Então, vai costurando ali na tranquilidade, no amor, tá? Que vai ficar tudo certinho depois. E eu sempre uso o ponto número 4 da máquina, tá? Vou fazer o arremate ali, ó, puxando as linhas todas para trás, para a parte que vai ficar atrás, ó. Vai ficar um acabamento bem bonitinho. E vou cortar e selar com o meu isqueiro. A minha tirinha tá pronta, agora vamos fazer as marcações para posicionar. E a primeira marcação que eu vou fazer aqui é a marcação do meio da minha tira. Como ela tem 2 centímetros, a marcação é de 1 centímetro. E eu vou fazer ela bem ali, ó, aonde começa o meu chanfradinho. Ó, assim, ó, e eu vou fazer essa marcação dos dois lados. E no meu canal do zíper, de cada lado, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros a partir da borda para dentro. E depois de fazer essa marcação, eu vou posicionar ali, ó, pontinha com pontinha,
e vou fazer a marcação do meio, também dos dois lados. Prontinho, ó, marquei os meios, porém, essa marcação de meio tem que ser um pouco mais alongada para a gente conseguir alinhar tudo certinho depois. Então, vou vir aqui, ó, e só passar um traço maior na minha marcação de meio. Vocês já vão entender o que que eu quero dizer com isso, o que que vai, para que essa marcação é necessária. Então, tá aqui, ó. Eu vou alinhar a minha tirinha, a pontinha da minha tira, com a marcação de 3 centímetros e a marcação do meio com a marcação do meio do meu canal do zíper. Vai ficar assim, ó, dos dois lados, ok? Só que a aplicação vai ser feita com rebite. Então, eu vou fazer aqui uma marcação de 2 centímetros na tirinha, para eu saber onde eu tenho que furar depois. Olha só, e vou fazer dos dois lados da pontinha maior da tirinha para dentro, 2 centímetros, e também vou reforçar a marcação de meio na tirinha. Estou falando muitas vezes a palavra tirinha, é uma alça, na alça. Então, tá ali, ó, fiz o xizinho, vim aqui do outro lado e fiz também, e aonde eu tenho o encontro do X, é onde eu vou fazer o furo. E eu vou usar esse rebite aqui, é o número 2 de acabamento dos dois lados. E vou pegar o furador, vou pegar aqui a minha madeirinha furadora, vou posicionar o furador o mais centralizado com o xizinho possível e vou furar. Vou fazer isso dos dois lados. Vou reposicionar ali com as marcações que eu fiz, do jeito que eu expliquei para vocês. Só ver bem certinho a marcação que você fez, o lado certinho que você escolheu para o teu acabamento ficar. A linha ali, ó, do jeito que tá aparecendo aí para vocês. E usando o furinho, a gente vai fazer a marcação no canal do zíper. Olha só, vou fazer isso dos dois lados. Só toma cuidado para não fazer a marcação do lado errado, tá? Senão o furo vai ficar torto e você vai ter que começar tudo de novo. E para quem tem dificuldades ainda, vou passar as medidas. Vai ficar 5 centímetros a partir da borda, tá? E centralizado. Então, olha só, vem ali e faz o furo dos dois lados também. E como meus furinhos já estão prontos nos lugares certinhos, eu vou limpar essas marcações, que é mais fácil tirar agora do que depois, e para isso eu vou usar um paninho com um pouquinho de querosene. Inclusive, é isso mesmo que eu faço para tirar as marcações do matelacê depois da costura, tá? Mas eu aconselho a testar a querosene numa pontinha do material para ver se não vai danificar. Normalmente, material estampado pode ser que saia o desenho, tá bom? Então, agora que já tá tudo limpinho, vou posicionar ali o meu rebite e a minha alça no lugar. Com a alça de mão pronta, agora eu vou fazer o suporte para a alça tiracolo. E para isso, eu vou pegar uma tira de sintético. A minha aqui tem 4 centímetros de largura. E para reforçar ela, eu vou usar essa fita de gorgurão que eu vou colar no meio.
E para ficar o mais centralizado possível, eu vou fazer aqui duas marcações de 1 centímetro, uma de cada lado dessa minha tirinha, do jeito que está aparecendo aí para vocês. Mas essa marcação é opcional, assim como a colocação da fita de gorgurão. Eu só acho que fica mais seguro e corre menos risco dessa parte arrebentar. E eu vou fazer assim, ó, eu vou colar a fita aqui no meio. E para isso eu vou colar a fita com cola de contato. Então eu vou passar cola de contato dentro dessa marcação que eu fiz e também na fita de gorgurão. Aqui eu só vou acertar porque parece que ficou meio torta a minha marcação aqui. Loucura da minha cabeça, nem precisava. Mas então eu vou fazer aqui, vou passar cola de contato tanto na tira como no corte da fita de gorgurão, se a minha cola permitir, claro. E vou aguardar o solvente evaporar e volto para fazer a colagem. Agora que o solvente evaporou, eu vou unir as duas partes. Estica bem a fita para ela ficar bem esticadinha. Colo dentro dessa marcação que eu fiz e venho aqui com a tesoura e corto as sobras. Agora, eu vou fazer uma marcação no meio dessa tira, que vai ser aonde eu vou fazer a dobra. E essa marcação tem 2 centímetros, que é a metade do tamanho da minha tirinha. Então, vou fazer a marcação aqui, vou passar cola de contato de novo, aguardar o solvente evaporar e vir fazendo as dobras. Prontinho, o solvente evaporou. Agora eu vou fazer a dobra. Da extremidade até a linha central que eu fiz a marcação ali, ó. É como se a gente fosse fazer uma alça, só que nós não vamos dobrar de novo, vou dobrar só até o meio. Por isso que eu coloquei o reforço com a fita de gorgurão, porque eu acho que fica mais seguro. E depois de fazer essa dobra, se você tiver o martelinho ou o rolinho, você pode ficar à vontade para usar para sentar bem direitinho. E logo em seguida, vamos para a máquina passar a costura bem na beiradinha, como a gente fez na alça de mão. Então, para passar costura, eu vou usar o mesmo pezinho que eu usei para fazer a alça de mão. Então, passei ali um óleozinho para ajudar a deslizar na máquina e vou passar duas costuras, uma de cada lado. Do mesmo jeito, tá? Ponto número 4, agulha 19 e linha de poliamida sempre. Eu faço a bolsa inteira com essas configurações na minha máquina. E a tirinha pronta vai ficar assim, ó. E agora eu vou dividir ela no meio. Cada ladinho vai ter 7 centímetros. Agora que eu já cortei, eu vou pegar o meu canal do zíper, vou alinhar aqui, ó, pontinha com pontinha, vou fazer um pique, vou fazer isso do outro lado também, que é onde eu vou posicionar os meus suportes de alça. E de ferragem aqui, eu vou usar a meia argola. Então, eu vou posicionar ela aqui, centralizar na minha tirinha, ó, e ela vai ficar posicionada aqui,
Só que a minha ficou muito grande. Eu achei que ficou muito grande e tá pegando na alcinha de mão, ó. Então, eu vou diminuir mais 1 centímetro essa minha tira. Então, vou pegar aqui a minha régua, marcar 6 centímetros e diminuir. Vou fazer isso nos dois pedacinhos de tira. Vou pegar aqui minha meia argola, vou colocar no meio de novo, ó, e vou posicionar ali e ver se tá tudo certo. Não aconselho a cortar menor que isso, que a hora que a gente for passar a costura ali para unir o canal do zíper com o fole, pode ser que passe em cima da ferragem que a gente vai colocar aí. Vou usar aqui o meu clipezinho só para garantir que vai ficar bem retinho. Vou pegar meu furador ali, ó, vou mirar o mais no meio possível e fazer uma marcação não, um furo, mas cuidado, faz esse furo o mais próximo da meia argola que você conseguir, para não passar a costura depois. Ó, então vou fazer aqui o furo, meu furador não tá muito afiado, né? Dá para ver. E eu vou repassar essa marcação para outra tirinha, só para as duas ficarem iguais. Agora que eu já fiz os furos na tirinha, eu vou usar esses furos como referência para fazer a marcação no canal do zíper. Olha só, pego ali o pique que eu fiz com a dobra da minha tirinha, posiciono ali para ficar o mais centralizado possível, venho com a caneta e faço uma marcação no furinho da tirinha. Ó, vai ficar assim. Vou pegar a outra tira e vou fazer a marcação do outro lado do canal do zíper do mesmo jeito. Eu gosto de usar uma tira para cada furo ali, para garantir que depois não vá ficar o furo diferente da tirinha. E eu vou pegar agora com o meu furador e vou furar o canal do zíper. E vou vir com o meu rebite, colocar aqui no furinho a alcinha, a meia argola, ó, cuida bem para ficar bem no meio, a meia argola, vou fechar a tirinha, engatou ali na minha alça, no rebite, na verdade, né? E vou colocar o outro lado do rebite. Vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E com todas as peças posicionadas, eu vou lá pro balancinho, dar pressão nos meus rebites e vai ficar assim, ó. E pode ser substituído por costura também, tá? Já aproveitei e passei o meu zíper da direita para a esquerda, que é porque essa parte do zíper é a que vai ficar na parte da frente da minha bolsa. E agora vamos pro fole, a última parte. Então, temos aqui um pedaço do forro e um pedaço do sintético, que eu sempre corto maior na primeira peça. Aqui no meu canal tem um vídeo só sobre o fole, eu vou deixar um card aqui em cima, mas eu vou explicar para vocês aqui também. Então, eu faço sempre a marcação de 1 centímetro, é o que eu uso de margem. Então, eu vou posicionar a frente do meu fole com a frente do meu canal do zíper e a frente do forro do canal do zíper com a frente do forro do fole. Assim, ó. Vou passar uma costura em cima dessa marcação que eu fiz, vou desvirar
e vou rebater. E sim, o forro eu sempre corto maior, que é mais fácil na hora do fechamento. Ó, vou passar a costurinha bem aqui, desvirar assim, ó, e rebater. Para fazer essa costura, eu vou deixar o pezinho de teflon mesmo, o ponto também no número 4, com a agulha 19 e a linha de poliamida, retrocesso no início e no final, tá? Então, dá ali um retrocesso, costura, dá o retrocesso no final, dá uma conferidinha ali se a tua máquina não fez como a minha e pulou ponto. Se pulou ponto, você volta e refaz a costura, ok? Depois eu vou desvirar e vou rebater essa costura, para ficar bem bonitinho. E aqui, para rebater essa costura, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no canal do zíper. Eu uso como linha de base o pezinho da máquina, ó. Alinho ali certinho com a dobra do material e passo a costura. Também com retrocesso no início e no final. E vai ficar assim, ó. E essa parte que eu vou fazer agora, eu te aconselho a fazer sempre nas primeiras peças que você vai fazer, que pode ser que tenha alteração de medida, tanto do ponto ou de costureira para costureira, tá? Então, agora que a gente fez essa costura, eu vou vir aqui do outro lado e vou fazer uma marcação de 1 centímetro, tá? Você pode fazer no zíper ou do outro lado, é indiferente. E eu vou fazer a clipagem, não sei se essa palavra existe, mas é isso que eu vou fazer, do espelho com o canal todinho. Vou clipar a volta toda para medir lá certinho o tamanho do canal que a gente vai precisar para essa bolsa. Agora que eu cheguei aqui no fim, ó, o que eu vou fazer? Deixa eu acertar aqui um jeito que vai ficar fácil para vocês verem. Essa marcação que eu fiz aqui no meu canal do zíper de 1 centímetro, eu vou repassar para o meu fole. Então, eu vou pegar aqui minha caneta e vou fazer essa marcação. Ó, ficou exatamente no mesmo lugar. Vou tirar todos os clips, vou posicionar aqui o meu fole. E aqui onde eu fiz essa marcação, eu vou fazer uma linha. Então, eu vou alinhar aqui certinho a minha régua para garantir que vai ficar bem retinho e vou fazer uma marcação. Depois, eu vou avançar mais 1 centímetro e vou fazer essa marcação pontilhadinha aí, que é só para vocês verem aonde eu tenho que cortar, tá? Tem que cortar 1 centímetro a mais da marcação que você fez, porque senão vai ficar apertado e não vai entrar no canal. No canal não, no espelho depois. Agora que eu já fiz isso, eu vou cortar do mesmo tamanho o meu forro, porque as duas partes têm que ter o mesmo tamanho para encaixar tudo certinho no final. E eu já falei que aqui no meu canal tem um vídeo na playlist Ajudinha da Amanda, que mostra certinho apenas essa parte do canal do zíper. Então, se você tiver dúvida, dá para consultar lá que tem bem explicadinho só essa parte, tá bom? Agora, cortei a sobra, vou posicionar do mesmo jeito que eu posicionei do outro lado, frente com frente, forro frente com frente, vou lá para a máquina, passo a costura, desviro e rebato. Eu não vou mostrar essa parte porque é exatamente igual o que eu fiz do outro lado.
Depois de pronto, vai ficar assim, ó. Aproveitei, já passei uma costura aqui na beiradinha para prender o forro e já cortei as sobras. Agora eu vou marcar os piques para deixar a peça bem centralizada. Então, vou alinhar aqui, ó, costura com costura, puxar e fazer o pique. Olha só. Só no zíper que eu vou fazer a marcação com o lápis em vez de cortar com a tesoura para não correr o risco de futuramente o nosso zíper começar a desfiar na peça, tá? Então eu posiciono ali, ó, vou afastar aqui o meu zíper, o meu cursor para ficar mais fácil e vou fazer a marcação com o lápis. E eu faço essa marcação do lado avesso, vocês já vão entender por que que vai ficar mais fácil na hora de posicionar aqui as partes. Vou virar aqui o meu canal do avesso, que agora nós vamos iniciar o fechamento da nossa peça. Vou pegar o espelho e vou fazer os piques em cima e embaixo também, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, vou alinhar beiradinha com beiradinha e vou fazer o piquezinho. E agora que eu fiz o pique em todas as peças, eu vou começar o posicionamento, mas eu vou tirar o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou pegar os meus clips. Primeiro eu clipo tudo, depois eu venho grampeando. Se você não tem o grampeador, você pode só clipar ou também passar cola nas beiradinhas das duas partes, cola de contato, tá? E colar também ajuda bastante. Então, vou aqui, primeira coisa, eu vou unir pique com pique e depois eu vou distribuir todo esse canal pelo meu espelho. E aqui já dá para ter uma ideia de quão linda a nossa bolsinha vai ficar. Vou ajustar aqui tudo bonitinho e agora eu vou pegar o meu grampeador, vou deixar aqui na descrição a marca do grampeador. Se eu achar o link na Calunga, que foi onde que eu comprei, eu deixo aqui embaixo também, e a medida do grampo que eu tô usando, tá bom? E o próximo passo é substituir os clips pelos grampos. Só uma dica: grampei próximo à borda, para na hora que a gente for passar a costura, não passar por cima dos grampos e acabar danificando ou a nossa agulha ou a nossa máquina. Olha só, eu usei como referência a linhazinha a costura que a gente fez para prender o forro. Agora eu vou lá para a máquina e vou passar a costura. Aqui na máquina eu vou usar outro pezinho para fazer essa costura. Esse aqui, ó, que é um pezinho de zíper com o furo para o lado esquerdo. E vou deixar a referência aqui na descrição, tá? Mas se você quiser também, você pode usar o pezinho de vivo, que é esse aqui. Eu tenho, mas eu não gosto de usar, acho que o acabamento com o pezinho de zíper fica muito melhor, tá? E para usar esse pezinho, você tem que deixar ele bem parafusado na sua máquina, tá? Para ele não sambar de um lado para o outro e a costura ficar torta. Então, ó, parafusei bem, deixei bem apertadinho, conferi se não vai ficar dançandinho. E agora vou posicionar ele rente com o meu vivo, tá? Toda a costura eu vou sentindo ali o vivo, deixando ele o mais perto possível do meu pezinho. Nas curvas é um pouco mais difícil, mas acredita que vai dar certo. E se precisar também, pode pedir auxílio do agulhão da máquina para te ajudar.
E não esquece de sempre selar as costuras, tá? Essa linha é um pouco mais lisa, ela precisa ser selada ali com o isqueiro. E eu vou aproveitar que eu já tô aqui na máquina, vou tirar os grampos e já vou passar o meu viés, tá? Que também não tem muito segredo não. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo só mostrando a aplicação do viés, deixa aqui na descrição, tá bom? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa um like, um comentário. Quem quiser me seguir lá na outra rede social, também lá eu acabo aparecendo um pouco mais do que aqui. E agora eu vou passar o meu vivo. Vivo não, meu viés. E eu sempre começo o viés de uma parte que não vai aparecer tanto. Só que aqui, como o zíper, não, eu não acho legal o início do viés ser no zíper, eu vou começar aqui pela parte de baixo. Como eu sei que muita gente tem medo do viés, assim como eu também tinha, eu vou deixar uma dica. Quando eu não conseguia fazer do jeito que vocês estão vendo aí, eu colava ele antes de costurar. Eu pegava a cola de silicone, a fria mesmo, sabe? Passava uma camadinha bem fininha, colava todo o meu viés e depois eu vinha e fazia a costura. Deu super certo. E não esqueça do retrocesso no final e também de selar as pontinhas da costura. E agora é só repetir o mesmo processo do outro lado. Olha só como o meu viés ficou bonitinho. E depois de pronta, ó, agora vem a melhor e a mais temida das partes, que é desvirar. Eu vou usar aqui para amolecer minha peça e ficar mais fácil de desvirar o secador. É a única função que o secador tem aqui, amolecer para a gente desvirar mais fácil e evitar de marcar o nosso sintético. Então, desvirei, vou acertar aqui, né, todos os ladinhos da minha bolsa e vou vir com o meu martelinho, martelando a volta toda dos dois lados da minha bolsa para assentar o vivo e deixar a peça no formato certinho que ela tem que ficar.
E a nossa bonitinha está pronta. Coloquei aqui um enchimento dentro, só para ela ficar mais no formatinho certinho. E nessa peça eu vou usar uma alça de corrente. Então, eu peguei ali 50 centímetros do meu sintético e fiz uma alça, ó, aproveitei e fiz o mesmo charminho que eu fiz na alça de mão. E essa bolsa é para mim e eu sempre uso a mesma alça de corrente. Então, por isso que ela tem esse mosquetão diferente aí, ó. E ela vai ficar assim. Agora vamos ver ela por todos os ângulos como que ela ficou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Manda para alguém que você acha que pode gostar do meu conteúdo. Deixa um like, um comentário, me sigam lá na outra rede social. Beijinho, tchau!